Hello, hello, meu povo! Como vocês estão do lado daí? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos iniciando mais uma aula da LDB e essa aula vamos falar dos artigos 13 e 14. Bom, o artigo 13, ele é tranquilinho. Se você assistiu a aula passada, que acredito que assistiu, se não assistiu, volta, assiste, depois assiste essa, tá? Essa aula vai ser tranquila, tá? O artigo 13 é tranquilo porque a gente já falou muitas incumbências deste artigo na aula passada. Então, artigo 13, vamos falar da última incumbência, que é a incumbência do docente, do professor. E, inclusive, o Moacir, no seu livro, diz que, olha, apesar do professor ser a base da educação, ele é sempre o último a ser lembrado, tanto na vida, na prática, quanto até mesmo nas políticas públicas. Tá aí, né, gente? Estamos o quê? Na última incumbência, a incumbência do professor. Isso precisa ser mudado, né? O professor tem que ser valorizado, porque o professor ele consegue fazer com que o currículo ganhe vida. O professor, ele é o único que consegue se conectar diretamente com o aluno. Então, o professor tem que ser valorizado, inclusive nas políticas públicas. E o artigo 13 vai falar exatamente disso. Ele vai dizer que, olha, o professor não é só aquele que simplesmente dá uma aula. O professor ele tem que fazer um planejamento, ele tem o compromisso com a aprendizagem e também tem que ter uma participação coletiva com a escola. E o docente ele tem também as suas incumbências, as suas responsabilidades. E é isso que vamos ver, tá? A primeira incumbência do docente é participar da elaboração do quê? Da proposta pedagógica. O que é a proposta pedagógica, gente? O PPP, do estabelecimento de ensino. Lá no artigo 12, a incumbência da escola, nós vimos que é o quê? Qual a incumbência da escola? Elaborar e executar o PPP. O docente, então, ele vai participar dessa elaboração, tá? E por que que o docente é a peça-chave na hora de elaborar o PPP? Porque o docente, ele consegue atuar de uma forma coletiva, ele consegue trazer a parte crítica, reflexiva, a parte pedagógica para o PPP. E aqui eu trouxe, né, alguns motivos também pelo qual o professor é importante de participar nessa elaboração do PPP. Primeiro que o PPP é um guia da prática pedagógica. E o professor é ele que vai planejar, executar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. O professor, ele conhece de perto o que? A realidade dos alunos. É o professor que ajuda a transformar aquilo que está escrito no PPP na prática, na vida, tá? E olha que interessante, o modo como o professor ensina, acolhe os alunos e se relaciona com a comunidade vai influenciar diretamente na identidade do PPP. Olha a sua importância, né, dessa participação da elaboração do PPP. Então, bora. A segunda incumbência, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Atenção nessa palavrinha aqui, porque eu vi questões que colocou tudo certo. E o professor tem que elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica. E a banca mudou isso daqui, tá? Então, o professor, ele tem que
elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. Vamos entender aqui. O professor ele tem que participar do PPP, certo? Tem que participar da elaboração do PPP. Além disso, ele também tem que elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. O que é o plano de trabalho que falamos na aula passada? É um plano que você vai colocar tudo que você vai ensinar no ano, as suas estratégias que você vai utilizar e você vai seguindo o seu plano de trabalho, tá? Lembrando que esse plano de trabalho, ele tem que ser pensado com as propostas, junto com as propostas pedagógicas da escola, tá certo? É importante lembrar que o plano de trabalho ele tem que se conectar com as outras disciplinas. O aluno ele tem que entender que as disciplinas elas não estão isoladas, elas estão todas conectadas. O que isso quer dizer? Que história se conecta com geografia, que se conecta com artes, que se conecta com literatura, e as disciplinas vão se encaixando uma na outra. Então, quando o professor ele vai fazer o seu plano de trabalho, ele não pode atuar de uma forma sozinho, solitário. Muitos professores, até mesmo, eles querem fazer do seu jeito, do seu modo, mas isso está errado, porque o professor ele tem que se comunicar com os outros professores, né? Então, ó, eu estou fazendo história, eu vou fazer o meu plano de trabalho, mas eu também vou me comunicar com o professor de geografia, porque as nossas o conteúdo que vamos dar, um encaixa com o outro. Então, de que forma a gente pode ensinar o nosso aluno a entender de uma forma mais ampla e aí ter essa conexão de conteúdo? Porque o Moacir, ele até coloca no seu livro que o ensino, ele se torna realmente pedagógico quando é coletivo, tá? Quando há essa troca. Então, o plano de trabalho, ele precisa ser coletivo. Cada professor faz o seu, mas tem que ter essa conversa, tá certo? Terceira incumbência, zelar pela aprendizagem de quem? Dos alunos. Ok, não basta a escola fazer o PPP e o professor participar dessa elaboração, não basta o professor elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, o professor ele tem que olhar com atenção para o seu aluno. Ele tem que olhar de um jeito mais respeitoso, com mais atenção, mais amoroso, tá? O que será? O que é zelar pela aprendizagem? É se importar de verdade com o seu aluno. Se seu aluno realmente está aprendendo, se seu aluno está acompanhando a sala, se seu aluno, quais são os pontos positivos do seu aluno, o que ele tem de destaque, o que ele precisa melhorar, o que eu também posso fazer para melhorar o meu aluno. Isso é zelar, é cuidar, é olhar com atenção, tá? E por que é uma incumbência do docente e não da escola? Porque a escola, ela vai oferecer condições para que essa aprendizagem aconteça. O docente, ele que vai ter esse contato direto com o aluno. É o professor que vai observar o ritmo do aluno, a aprendizagem, as dificuldades. É ele também que vai planejar as estratégias que vai ser utilizada na aula, que vai criar vínculos. Então, por isso, zelar pela aprendizagem dos alunos é uma incumbência dos docentes. Certo? Bora! 4. Quarta incumbência, quarta responsabilidade do professor: estabelecer estratégias de recuperação. Lembrando que, aula passada, nós vimos que a incumbência da escola é estabelecer meios, o professor é estabelecer estratégias. Gente, o que será? O que é estabelecer estratégias? O professor não pode deixar ninguém para trás. Se seu aluno não está acompanhando a aula, o que o professor tem que fazer? Mudar as estratégias, reexplicar a aula.
o conteúdo de forma diferente, utilizar aí as metodologias ativas, jogos, brincadeiras, gamificação, mapas, vídeos, imagens, utilizar estratégias diferentes, não deixar ninguém para trás. Bora! Quinta incumbência: ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente, presta atenção nessa palavra, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. O que isso está querendo dizer? Que, ó, o professor, ele tem 2 compromissos no seu trabalho. Primeiro, dar aula nos dias letivos e no horário correto, seguindo sempre o calendário escolar. E, além disso, participar integralmente. Palavrinha-chave aí, banca vai tentar te pegar, vai colocar outras palavras. Participar integralmente do quê? De quando a escola foi reunir os professores para falar sobre planejamento, avaliação, ou desenvolvimento profissional, aqueles cursos profissionalizantes que a escola proporciona, o professor tem que participar integralmente. Certo? Sexta incumbência: colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades. A escola, lembrando o artigo passado, o artigo anterior, artigo 12, a escola ela tem que fazer essa articulação, ela tem que envolver a família, a comunidade para dentro da escola. E o professor, ele vai colaborar para que essa atividade aconteça. E aqui eu trouxe um quadrinho para você colar na parede, lembrar, porque a banca vai te pegar. Sim, porque são 2 incumbências muito parecidas e a banca quer brincar aí. Então, para você não cair, você vai imprimir isso daqui e vai colar na parede da sala, do quarto, vai pôr na geladeira para não esquecer mais. Que a incumbência dos estabelecimentos de ensino, o que ele vai falar? Elaborar e executar o PPP. O professor, então, ele vai participar dessa elaboração, tá? A incumbência do estabelecimento de ensino é assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas. O professor vai ministrar esses dias letivos de horas-aulas. E, além disso, ele vai participar o quê? Integralmente do planejamento, da avaliação e do desenvolvimento profissional. Lá no estabelecimento de ensino, a escola vai prover meios de recuperação. O professor vai estabelecer estratégias. Lá na incumbência de ensino, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O docente, então, ele vai elaborar e cumprir o seu plano de trabalho segundo o PPP da escola. E aqui a última, né, que é muito parecida, articular-se com a família, comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E o professor, então, ele vai colaborar com essas atividades de articulação. Fechou? Olha como que é parecido e a gente tem que ficar atento. Vamos treinar, então? 5 perguntinhas sobre esse artigo 13. Primeira pergunta: de acordo com a Lei 9394 de 96, se você não decora isso, você não sabe qual lei está falando, porque ele não colocou, ó, uma questão que não fala que é da Lei de Diretrizes e Bases, só coloca o número. Presta atenção, Lei 9394 de 96, Lei da LDB. Assinar a assertiva que não apresenta a incumbência dos docentes. A.
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. B, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. C, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E D, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a sua própria proposta pedagógica. E aí, gente, facinho. Se tiver dúvida, pausa o vídeo e aí você vem responder aqui comigo. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Já sabe a resposta? Vamos lá. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Correto. Estabelecer estratégias. O professor estabelece estratégias de recuperação para o aluno de menor rendimento. Correto também. Ministrar. O professor vai ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente. Do quê? Do planejamento, da avaliação e do desenvolvimento profissional. Correto. Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Até aqui está correto. Segundo a sua própria proposta pedagógica? Não, né, gente? É segundo o quê? A proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. E lembrando que o professor ele vai criar o seu plano de trabalho, mas ele sempre vai ter que agir em colaboração, sempre vai ter que agir conforme o PPP da escola e também conversando com os outros docentes. Fechou então a letrinha D, 1D, tá? Bora, segunda questão. 5 questões, estamos na segunda. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 96, configura-se como uma incumbência dos docentes. Incumbência dos docentes, qual que é? A, notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidades de faltas acima de 25%. B, definir as normas da gestão democrática do ensino público por meio dos conselhos escolares. C, instituir, na forma da lei, os conselhos escolares para a garantia da qualidade social da educação. D, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. E E, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. E aí, gente? Tá fácil. Vamos lá. Notificar o conselho tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 25%. Primeiro que está errado aqui, né? Não é 25%, é 30%. E essa é uma incumbência da onde? Vocês lembram? Quem que vai notificar o conselho tutelar? É a escola. Então, aqui, ó, artigo, qual é? Artigo 12. Incumbência da escola, do estabelecimento de ensino. Definir as normas de gestão democrática. Opa, gestão democrática. Vamos falar de gestão democrática, conselho escolar, no artigo 14. Próximo artigo que vamos estudar daqui a pouquinho. Respondendo essas perguntas, a gente já entra no artigo 14. Instituir na forma da lei os conselhos escolares para a garantia da qualidade social da educação. Também está lá no artigo 12. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Esse sim é uma incumbência do docente. 2, letra D, estabelecer e cumprir os dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Assegurar, né? Assegurar. Quem que vai assegurar? A instituição de ensino, então é artigo 12. Fechou? O professor, lembrando que o professor ele vai ministrar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas, certo? E a escola que vai assegurar. Bora! 3.
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394 de 96, estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizariam os respectivos sistemas de ensino em regime de colaboração. Além disso, elencou em seus termos as incumbências dos estabelecimentos de ensino, bem como as incumbências dos docentes. Quanto aos docentes, pelo rol apresentado na LDB, não é uma incumbência. Não é uma incumbência. A. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. B. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. C. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Definir as ações administrativas do estabelecimento de ensino, em especial o plano de capacitação dos servidores. D. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades e zelar pela aprendizagem dos alunos. Isso daqui tá questãozinha, ó, babinha, facinho. Vamos lá? Se você não conseguiu responder ainda, pausa o vídeo e volta aqui comigo. A. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É uma incumbência do docente? Sim, é ele que vai elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. B. Estabelecer estratégias de recuperação. Aqui, ó, estratégias. Quem que vai estabelecer estratégias de recuperação? O docente. Então, tá correto. C. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Tá certo? Sim, até aqui tá certo. Definir as ações administrativas do estabelecimento de ensino, em especial plano de capacitação de servidores. Não, gente, isso aqui tá totalmente errado, né? O professor ele tem que ministrar os dias letivos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, certo? Então, letrinha C. Vamos lá. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade? Sim, o professor que vai colaborar. E zelar pela aprendizagem dos alunos. Fechou? 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, define o que segue em relação ao planejamento escolar e ao projeto proposta pedagógico. O PPP, né, gente? Projeto Político Pedagógico. Proposta pedagógica, projeto político pedagógico é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. 1. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Os docentes deverão participar dos períodos dedicados ao planejamento. 3. Os docentes têm por incumbência participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 4. Os docentes têm por incumbência elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 5. Os profissionais da educação participarão na colaboração do projeto pedagógico da escola. Qual é a correta? Né? Sinale alternativas corretas. 1 e 2 estão corretas. 1, 2, 3 estão corretas. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Nenhuma afirmativa está correta ou todas estão corretas. Pausa, pensa e volta aqui comigo, né? Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Vamos lá. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns. Ó, estabelecimentos de ensino. Respeitadas as normas comuns. Estabelecimento de ensino tem que respeitar as normas comuns? Sim. Tem que respeitar também as normas do seu sistema de ensino? Também. Terão a incumbência, então, ó, os estabelecimentos de ensino. Estamos falando da incumbência dos estabelecimentos de ensino. Tem que elaborar e executar a sua proposta pedagógica. É uma incumbência do estabelecimento de ensino elaborar e executar o PPP? Sim, né, gente? Então, ó,
Um, tá certo. 2. Os docentes deverão participar dos períodos dedicados ao planejamento. Docente tem que participar do planejamento? Sim. Já vimos que ele tem que participar não só do planejamento, né? É do planejamento, é das avaliações, é também do desenvolvimento profissional, tá? Então, 2, correto. 3. Os docentes têm por incumbência participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O docente tem que participar do PPP? Sim. Então, ó, 3 também está correto. 4. Os docentes têm por incumbência elaborar e cumprir o seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Corretíssimo também. Então, ó, 4, verdadeiro. E 5, os profissionais da educação participarão da elaboração do projeto pedagógico da escola? Claro, né, gente? Então, ó, todas estão corretas. Letrinha E. Fala para mim se você acertou. Coloca aqui. Vai se comunicando comigo. Coloca aqui nos comentários se você está gostando da aula. Aproveita aí, ó, curte, se inscreve. Se você está assistindo somente as aulas gravadas e quer participar do ao vivo, vem, acontece todas as sextas-feiras às 19 horas, as aulas ao vivo em grupo comigo, tá? Bora, última questão do artigo 13 para a gente seguir para o artigo 14. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei número 9394 de 96, determina as incumbências inerentes no cargo do quê? Do docente. Leia as afirmativas abaixo e complete com V de verdadeiro e F de falsa. Participar da elaboração da proposta pedagógica da rede de escolas públicas. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem dos alunos com deficiência. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos dedicados ao planejamento de excursões e atividades de campo. Essa daqui tá babinha. Pausa, pensa e volta aqui comigo. Participar da elaboração da proposta pedagógica da rede de escolas públicas é uma incumbência do professor? O professor tem que participar e elaborar o PPP? Sim, claro, né, gente? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ó, tchau essa daqui. Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Tem que elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, mas tem que seguir a proposta pedagógica da escola, também é verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, fica, né? Zelar pela aprendizagem dos alunos com deficiência. Tem que zelar a aprendizagem dos alunos com deficiência? Sim, mas e os outros alunos, né? Então, não é somente com deficiência. Então, essa daqui é falso. Lá na lei está escrito que zelar pela aprendizagem dos alunos. Apenas isso. Então, falso. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Verdadeiro. Aqui, ó, ficou, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá aqui, né? Ministrar os dias letivos dedicados ao planejamento. Tá certo, até aqui, dedicados ao planejamento. De excursões e atividades de campo, não. Então, por isso que é falso a última. Vamos lá. Artigo 14. O artigo 14, ele vai falar sobre a gestão democrática. A gente já falou sobre gestão democrática lá no artigo 3º, lá nos princípios do ensino. Lá tá falando que, olha, a gestão democrática no ensino público. Lembra que eu até falei, gente, a gestão democrática só acontece em escolas públicas? Não,
A escola particular também pode ter uma gestão democrática, porém, o que a LDB fala é do ensino público. Então, vamos focar no ensino público, tá? Isso é todos o ensino público tem que ter, então, uma gestão democrática, certo? O artigo 14, ele vai falar um pouquinho mais dessa gestão democrática, porém ele vai focar na educação básica, tá? Só tem gestão democrática, então, na educação básica? Não. Lá no artigo 56, no final, né, da LDB, que fala sobre ensino superior, e aí ele vem falar um pouquinho sobre gestão democrática no ensino superior, tá? Mas agora estamos no artigo 14, vamos falar sobre a gestão democrática da escola pública na educação básica. E como que é isso? O artigo 14 começa dizendo o seguinte, deixa eu apagar aqui. Fala assim: lei dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Ou seja, presta atenção aqui: os estados, os municípios, o Distrito Federal, cada um deles vai elaborar a sua lei sobre a gestão democrática. Nossa, Wendy, mas por quê? Por que cada um vai elaborar a sua própria lei? Porque o Brasil é muito grande. O Brasil, cada região tem as suas peculiaridades, ou seja, tem realidades diferentes, certo? Não adianta eu aqui de São Paulo querer que a gestão democrática daqui seja igual a uma cidade muito pequena, que não vai ser, as realidades são diferentes. Por este motivo que cada estado, que cada município e o Distrito Federal tem que criar sua própria lei de gestão democrática, seguindo as características locais, tá? Lembrando aqui o que é uma gestão democrática, que eu nem lembro mais, Wendy, é todo mundo participar da escola para conversar as melhorias da escola, tá? Tem que ser uma participação bem democrática. Então, quem que vai participar? O professor, os alunos, os familiares, os funcionários e também a comunidade local. Eles vão tomar decisões para trazer melhorias para a escola. Tem que ser algo totalmente transparente, tá? Tem que ser uma administração de recursos com transparência. E também tem que ter uma fiscalização, né, nas escolas públicas. E além disso, além de cada estado, município e Distrito Federal criar as suas leis sobre gestão democrática, ele também tem que seguir dois princípios. Palavrinha-chave, presta atenção aqui. Para aí, olha para mim e presta atenção que isso aqui é importante. Quais são os dois princípios? Estados, municípios, Distrito Federal, vocês terão que criar suas leis sobre gestão democrática, certo? Certo. Só que vocês também têm que seguir duas regrinhas aqui. Primeira regrinha, participação de quem? Dos profissionais da educação para elaborar o PPP, o Projeto Pedagógico da Escola. E além disso, vai também ter que participar a comunidade escolar e local, em conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Ou seja, estados, municípios, Distrito Federal, cada um vai criar suas leis. Duas regrinhas para isso, vai ter que ter a participação dos profissionais para elaborar o PPP e a participação da comunidade escolar e local. Palavra-chave, participação. Não se esqueça, tá? A banca vai querer te enganar nisso. Vai criar princípios novos, mas os dois princípios começam com a palavrinha participação. Tem que ter a participação. Por quê? Uma gestão democrática, o próprio nome já fala, é democrático. Participação de todo mundo, tá?
E, inclusive, no livro, o Moacir fala, né, que ó, o PPP tem uma função transcendental, ou seja, ele ajuda a escola a se adaptar à sua realidade e também inovar, criar caminhos novos, romper com práticas antigas que não funcionam mais. Por isso que cada região tem que ter a sua própria gestão democrática, tá? A escola como uma utopia coletiva. O que que isso quer dizer? Que a escola precisa ser um projeto de todos, um sonho coletivo de transformação, de educação de verdade, de inclusão e de justiça. Deu para entender por que que é importante essa participação e também essas leis em cada local, em cada estado, em cada município, e do Distrito Federal, né? Essa gestão democrática. E aqui eu trouxe um esqueminha para vocês também imprimirem, colarem na sua parede, para saber os dois princípios, porque, gente, a LDB tem princípio para dar e vender, tá? Então, saber aqui que a gestão democrática na escola pública tem dois princípios. Qual palavrinha-chave é? Participação. Participação. Participação de quem? Dos profissionais da educação. Quem seriam os profissionais da educação? Professores, coordenadores, diretores. E o que que eles vão fazer? Elaborar, ajudar, né, a elaborar o projeto político-pedagógico, o PPP. E também a gestão democrática nas escolas públicas tem como princípio a participação da comunidade escolar e local. Quem que são essas pessoas da comunidade escolar e local? Os pais, os alunos, a comunidade do bairro. E o que que eles vão fazer? Eles vão acompanhar a escola, eles vão sugerir melhorias, vai ajudar nas decisões, tá? E aonde que eles vão participar? De que forma eles vão participar? Eles vão participar dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. E aí que continua aqui a nossa explicação no parágrafo primeiro. Mas antes de entrar no parágrafo primeiro, vamos para mais uma questãozinha. Questão número 6. Primeira questão do artigo 14, certo? Bora lá. A gestão democrática das escolas é um princípio importante e presente em diversos dispositivos normativos da educação brasileira. No seu artigo 14 da LDB 9394 de 96, aborda o tema gestão democrática do ensino público, destacando as leis dos estados, do município e do Distrito Federal deverão observar dois princípios fundamentais. Aqui, ó. Dois princípios fundamentais. Quais são os dois princípios fundamentais da gestão democrática do ensino público na educação básica? A. O da integração da comunidade escolar ao projeto educativo da escola e o da participação dos profissionais da educação nos respectivos conselhos estaduais e municipais da educação. B. O da mobilização da comunidade escolar para as eleições do corpo diretivo da unidade escolar e o da participação dos profissionais da educação quando habilitado em nível superior na elaboração do projeto pedagógico da escola. C. O da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e o da participação da comunidade escolar em local em conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares ou equivalentes. E D. O do acolhimento à comunidade escolar e o da participação pela competência técnica, o que atribui a elaboração da proposta pedagógica da escola ao grupo diretivo da respectiva unidade escolar. Qual que são os dois princípios fundamentais? Tenta responder e volta aqui comigo. Ó, qual é a palavrinha-chave que eu falei para vocês sobre os dois princípios da gestão democrática? A palavra-chave é o que, gente? Participação. Participação. Essa é a palavra-chave. Começa com participação, o da integração não. O da mobilização não. O da participação. O do acolhimento também não. Aqui, ó. Achou.
O da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e o da participação da comunidade escolar e local dos conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares ou equivalentes. Pegou? Pegou a dica? Tá aí. Vamos lá. Parágrafo 1º vai falar sobre o conselho escolar. Tá bom, falamos sobre o conselho escolar, fora no conselho escolar, mas o que é isso? É isso que vai explicar agora no artigo 14, parágrafo 1º. Vamos falar sobre o conselho escolar. Ó, fiz um esqueminha, tá? Desse parágrafo, então eu vou ler. E aí no esqueminha eu explico, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou ler tudo. O conselho escolar é um órgão deliberativo. Será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local, eleito pelos seus pares nas seguintes categorias. Ai, Wendy, não entendi nada, calma. Vamos falar aqui no parágrafo 1º, né? Estamos aqui no parágrafo 1º, vai falar sobre o conselho escolar. E ele está dizendo quem que vai fazer parte do conselho escolar, o que é um conselho escolar, tá? O que é o conselho escolar? É um órgão deliberativo, ou seja, palavrinha-chave, tá? Deliberativo, pode pintar, grifar, coloca aí que é importante vocês saberem o que é deliberativo. Deliberativo é um órgão que pode tomar decisões. O conselho escolar, gente, ele é composto pelos pais, pelos professores, pelos alunos que vão se reunir e vão conversar sobre melhorias da escola, tá? Então, eles vão tomar decisões. Por isso que é um órgão deliberativo. Deliberativo, tomadas de decisões. Deu para entender? E quem que faz parte? Acabei de falar, né? Quem faz parte do conselho escolar? O diretor da escola, ele é um membro nato. Outra palavra aí, você pode grifar, pintar, que outra palavrinha que você tem que saber o que é membro nato. O que é isso? O diretor da escola, ele vai ter que participar desse conselho escolar, querendo ou não, tá? Já é um cargo fixo. Já entra no conselho escolar automaticamente. É diretor escolar, vai participar do conselho escolar. Além do diretor, vai ter representantes da comunidade escolar e local. Ou seja, o grupo de professores vão se reunir e vão decidir um representante dos professores. E como que vai decidir isso? Eleito pelos seus pares. Outra palavra-chave que você tem que saber, eleito pelos seus pares, ou seja, de forma por votação, vão eleger o representante dos professores. Aí vai ter o representante de quem? Dos estudantes, tá? Através de eleito pelos seus pares, através de votação. Vai ter também o representante dos pais e responsáveis, do membro da comunidade e também de demais servidores públicos que exerçam atividade, aqui ó, atividade administrativa da escola. Não é qualquer servidor público. A pessoa tem que exercer uma atividade administrativa na escola, tá? Então, esses aqui vão ser os cargos dos representantes. Então, vai ter o representante de professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, o representante dos demais servidores públicos que exerçam atividade administrativa na escola, o representante dos estudantes, o representante dos pais ou responsáveis e o representante do membro da comunidade local. Fechou? Vamos lá, tentar responder aqui uma questãozinha. De acordo com a LDB, o artigo 14, inciso 1, o Conselho Escolar é um órgão deliberativo, toma decisões. Será composto pelo diretor da escola, um membro nato. Ele entra querendo ou não, cargo fixo, tá? De representantes da comunidade local e escolar, eleito pelos seus pares nas seguintes categorias.
aqueles representantes lá, vamos ver. Quem que é? Professor, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais responsáveis, membros da comunidade local, qual que está correto? E aí, gente? Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores da escola? Estão? Sim. Demais servidores públicos que exerçam atividade administrativa na escola também, estudantes, pais, membros da comunidade local? Tudo isso faz parte do conselho escolar e vão ter que escolher um representante, beleza? 8. O Conselho Escolar, conforme o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases, é um órgão de natureza, o quê? Consultiva, deliberativa, orientacional, fiscal, regulamental. E aí? Facinho essa, né, gente? Qual que é? Deliberativa, né? Tomadas de decisões. Pode tomar decisões. Se pode tomar decisões, então tá lá no conselho escolar. 9. Julgue o seguinte item com base no que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. O conselho escolar é um órgão consultivo do qual o diretor da escola é membro nato? O diretor da escola é um membro nato? Sim. Ah, eu nem falei, né? Certo ou errado? Não dei nem tempo para vocês. Bora, vamos aqui. Conselho escolar é um órgão consultivo? Claro que não, é um órgão deliberativo. Então, essa aqui está errada. Parágrafo 2. Parágrafo 2. Parágrafo 1, falamos sobre o conselho escolar. E o parágrafo 2 do artigo 14 vai falar sobre os fóruns dos conselhos escolares. Também vou ler tudo e aí depois eu explico no esqueminha que eu fiz para vocês, tá? Então, ó, parágrafo 2º, vamos falar sobre o fórum do conselho escolar. O que que é o fórum, como que é, tá? O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circuncisão e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteando os seguintes princípios. Jesus, mais princípios, mais princípios. Vamos lá. Primeiro, democratização da gestão. 2, democratização do acesso e permanência. E 3, qualidade social da educação. Bom, esqueminha tranquilinho para vocês, tá? O Fórum dos Conselhos Escolares. O que é? É um colegiado. O que que é um fórum no conselho escolar? Vamos supor que aqui tem a escola A e aqui tem a escola B. Já vimos que cada escola tem o seu conselho escolar e os seus representantes do conselho escolar, certo? Esses representantes vão até o fórum, ó, o fórum, tá? E é da escola B também os representantes vão até o fórum. Aí a escola A tá lá, vai os representantes e os representantes comentam que, gente, olha, tivemos essa dificuldade na escola e agimos dessa forma e que deu certo. Aí a escola B vai falar: caramba, eu também estou tendo essa mesma dificuldade. Que legal, você agiu dessa forma? Eu vou levar essa ideia lá para minha escola para a gente fazer do mesmo jeito. Pode ser que dê certo. O fórum funcionou, o fórum foi criado para as escolas se comunicarem, tá? Antes não tinha o fórum, era só o conselho. E o conselho estava lá para se ajudar, mas ficava ali no ambiente da escola, do bairro. Agora tem o fórum. E o fórum, ele como está escrito aqui, na sua circunscrição, ou seja, na sua
região, na sua cidade, né? Dependendo da sua cidade ser pequena, ali no seu local, tá? Então, é para as escolas se comunicarem, para agir pegarem ideias. Ah, ó, essa ideia deu certo. Ah, legal, vou levar lá para minha escola, vamos testar, vamos ver, tá? Então, por isso que é um colegiado, é maior, saiu de fora da escola, tá mais amplo, tá? E é deliberativo, porque pode tomar decisões, palavrinhas-chave, colegiado, deliberativo, certo? E quem que faz parte? Os representantes. Os representantes vão lá no fórum, vão falar o que está acontecendo nas escolas, as dificuldades, o que que propôs, o que que deu certo, o que que não deu certo, vão conversar, porque o Fórum dos Conselhos Escolares é um órgão democrático para conversar, tá? E tem por finalidade, ó, importante saber a finalidade. Qual a finalidade do fórum? É fortalecer o conselho escolar, é mostrar a sua importância dos conselhos escolares na sua circunscrição, na sua região, né? Valorizar esses conselhos escolares. E também tem a finalidade de efetivar o processo democrático na unidade educacional e nas diferentes instâncias decisórias, ou seja, é garantir, mostrar que ó, a, a, a tá tendo uma participação da comunidade nas tomadas de decisões, tá? E quais são os princípios do Fórum dos Conselhos Escolares? O primeiro princípio, democratização da gestão, ou seja, ajuda, né, nessas tomadas de decisões de uma forma mais participativa, todo mundo participando, por isso que é democrático. A segunda, o segundo princípio, democratização do acesso e permanência. A gente já falou muito sobre acesso e permanência na escola, né? Mostrar que não basta ter matrícula, né? Você tem que ter acesso, tem que ter permanência, fazer com que o aluno permaneça na escola, dar acesso a esse aluno na escola. Então, dê uma democratização do acesso e permanência. E o terceiro princípio é a qualidade social da educação. Ou seja, a educação seja relevante, inclusiva e voltada para o desenvolvimento integral dos alunos, considerando seus aspectos culturais, sociais, comunitários, tá? É isso, gente. Essa é a importância do Fórum dos Conselhos Escolares. Lembrando, tudo que está aqui, ó, essa parte aqui é a minha explicação, tá? Isso daqui não tá lá no. Não está lá no artigo. Isso daqui é a minha explicação. Fechou? Só um esqueminha para vocês entenderem aí. Vamos lá. Mais uma perguntinha. A lei número 9394 de 96 estabelece que o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado. Vemos que sim, ele é grande, né? E ele tem também um caráter deliberativo, pode tomar decisões. Já estou dando a resposta. Ah, não vou mais dar, não. Que tem por finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares e da sua circunscrição e efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, certo ou errado? E aí? Tá certo, né, gente? Ah, tava até dando as respostas. Certíssimo, tudo que está escrito aí. Vamos lá. 11. A Lei 9394 afirma que o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem por finalidade o fortalecimento do conselho escolar. Este colegiado é norteado por princípios. Opa, quais são os princípios do Fórum dos Conselhos Escolares? E aí? 1. Democratização da gestão. 2. Qualidade social da educação. 3. Assistência à educação especial. 4. Federalização da educação. Qual que é a correta?
1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, 1, 2 e 4 ou 2 e 4. Pausa aí e volta aqui comigo. Gente, democratização da gestão? Sim. Qualidade social da educação? Também. Assistência à educação especial? Não, não falamos nada disso. Federalização da educação? Também não. Então, 1 e 2. Letrinha A. Vamos lá. Parágrafo terceiro, o último, bem tranquilinho, para a gente estar. Estamos chegando na reta final dessa aula. Deu seu like? Já encaminhou as aulas da LDB para suas amigas? Então vai, compartilha essas aulas que tá te ajudando, vai fazer ajudar suas colegas também. Então, ó, parágrafo terceiro. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de quem? E aí, gente, tem aqui uma quantidade de pessoas que participam do Fórum dos Conselhos Escolares. Lembra que eu falei dos representantes? Então, são dois representantes. Dois representantes dos respectivos órgão responsável pelos sistemas de ensino, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação, tá? O órgão responsável por aquele sistema de ensino e também dois representantes de cada conselho escolar da sua circunscrição de atuação no Fórum dos Conselhos Escolares. Deu para entender, gente? O Fórum dos Conselhos é composto de dois representantes do órgão responsável dos sistemas de ensino e dois representantes de cada conselho escolar, tá? Última perguntinha? É a última mesmo, ó. Pergunta número 12. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, o Fórum dos Conselhos Escolares é composto de representantes do órgão responsável dos sistemas de ensino e representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação ao Fórum dos Conselhos Escolares. Assinar a alternativa que substitua corretamente os itens 1 e 2. E aí, A, 1, 2, 2, 2, 1 e 3, 2 e 3, 1 e 2. Essa pergunta é meio estranha, né? Eu achei ela assim, meio que, oi, não entendi. Mas depois, tenta ler, pausa aí, tenta ler. E aí eu volto aqui e explico aqui para vocês. Bom, o que que tá falando aqui, ó? Vamos substituir esses números 1 e 2, tá? Quantos representantes tem o órgão responsável pelos sistemas de ensino? O que que a gente viu? Quantos representantes tem do órgão responsável pelos sistemas de ensino? Quantos, gente? Dois. Dois. Quantos representantes tem de cada conselho escolar da circunscrição da atuação do fórum no conselho escolares? Volta aqui. Quantos? Quantos representantes tem de cada conselho escolar da sua circunscrição da atuação do fórum do conselho escolar? Dois, né? Então, ó, dois. Quantos que é? Dois. 1 e 3? Não. 2 e 3? Não. 1 e 2 também não. Tá? Meio esquisitinho, né? Mas é dois de cada. Fechou? E aí? O que vocês acharam? Vou parar aqui de compartilhar a tela. Falem aqui comigo o que vocês acharam dessa aula. Deu para entender? Estudamos dois artigos. Próxima aula, a gente vai dar um pausa, né? Eu vou tirar uns dias de férias, 2 semanas de férias. Volto no dia 1º de agosto. E aí as nossas aulas voltam. Então aproveita também para descansar, aproveita as férias da faculdade, se você estiver fazendo faculdade de lado daí. E aí depois a gente volta em agosto para falar do artigo 14A. Sim, tem 14, tem 14A, e aí a gente continua, tá? É isso, gente. Muito obrigada por ter participado dessa aula. Se inscreva no canal, compartilha para os seus amigos, me ajuda a divulgar estas aulas que estão sendo feitas com muito amor e muito carinho. E até um beijo, aproveita as suas férias e a gente volta no dia, acho que no dia 1º, as aulas
ao vivo, né? Sexta-feira. Deixa eu só confirmar aqui se é no dia 1º de agosto. Sim, sexta-feira às 19 horas. Estarei aqui. Aqui não, no YouTube não, né? Lá, sexta-feira, às 19 horas, nas nossas aulas em grupo, tá bom? É isso, gente. Beijo. Quem quiser participar da aula em grupo, vou deixar aqui na descrição para você preencher seus dados que eu entro em contato com você, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até mais.